Bom, a TV brasileira ela não retrata o negro, infelizmente. Esse é um problema gravíssimo. Nós não temos o negro retratado, seja na teledramaturgia, seja no jornalismo, por exemplo, que é a minha área. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande. Hoje os negros eles são mais da metade da população brasileira e a gente está muito longe de ter essa realidade racial na televisão. Eu acho que tem muito que ser trabalhado ainda nesse aspecto, né? Mas é fato. A minha história na televisão é a seguinte, primeiro eu me recusei muito a trabalhar em televisão. Eu queria trabalhar no jornal impresso, sempre sonhei em fazer jornalismo e queria ir para o impresso. E quando eu já estava em televisão, porque eu precisava de dinheiro, venho de uma família muito pobre e passei num concurso para uma televisão. E aí quando eu já estava em televisão, a possibilidade de fazer vídeo surgiu. Assim que surgiu essa possibilidade, eu gosto de contar essa história, porque assim que surgiu a possibilidade de eu fazer vídeo, eu tive uma recusa muito grande. Eu tive uma recusa muito grande e hoje eu entendo que a gente tem essa recusa porque a gente não se vê na televisão brasileira. Então eu não tinha referência. Como eu não tinha referência, eu achava que não estava adequada àquele cargo, no caso reportagem, e depois a apresentação. Esse é um problema muito grande. Nós estamos construindo crianças que não estão se identificando, que não se identificam com algo positivo profissionalmente. Hoje, quando o negro é retratado na televisão brasileira, ele é retratado em cargos subalternos ou um cargo que não exige muito da educação. E ainda é assim, né? Quando ele é retratado, ele é minoria. Quando ele é retratado, ele não é referência de beleza. Então, a gente está construindo um grande problema no Brasil e a gente precisa muito, em conjunto, trabalhar isso. Por quê? Porque a gente está ferindo a identidade da população brasileira. A gente está ferindo a identidade da criança, a gente está ferindo a identidade dos jovens e a gente está ferindo especialmente a identidade da mulher negra, que não consegue se ver refletida em nenhum cargo que seja um cargo de educação, que seja um cargo que exija um nível de educação, que não consegue se refletir em nenhum momento numa referência de beleza. E muitas vezes, para piorar ainda hoje, a teledramaturgia brasileira reflete a mulher negra com todos os estereótipos que nós já conhecemos, que é a mulher negra ligada ao sexo, ligada ao samba, e assim como reflete também para as crianças essa identidade. Então a gente está muito longe de ter uma democracia racial na televisão brasileira. Primeiro eu quero te dizer que o negro na teledramaturgia, ele ainda é uma figura ausente. Começa por aí. Nós temos excelentes atores negros que vêm conquistando um espaço muito grande agora, ainda bem, né? Nos últimos anos, na última década especialmente, a gente vem conquistando um espaço, mas se você prestar atenção, você não consegue uma proporção de negros na televisão brasileira como você tem uma proporção de negros no Brasil. Você não consegue uma novela que reflita nem longe a metade do elenco negro, nem de longe. Então tem a questão da quantidade e tem a questão sim também de como esse negro é refletido na teledramaturgia. Então hoje ainda existe uma luta muito grande para que esses profissionais consigam, por exemplo, papéis que construam uma identidade positiva do negro no Brasil. Porque o que a gente tem é essa desconstrução. Sempre foi assim, o negro ligado ao artista que vai fazer o bandido, a mulher que vai fazer a empregada doméstica, ainda existe. Nos últimos anos, como eu disse, a teledramaturgia vem refletindo um pouco isso, até porque a pressão da sociedade é grande para que mostre que eu não sou isso. Inclusive o crescimento da população brasileira, hoje mais da metade se identifica e se fala como negro, é autodenominação, o IBGE, justamente porque existe uma construção positiva da identidade negra. Então, na verdade, o que a gente tem hoje é uma pressão da sociedade para que isso não aconteça mais, para que isso não exista mais. Mas essa pressão, ela ainda encontra uma resistência, e é a resistência que a gente tem que tratar. Porque eu acho que se a gente vai dialogar
com os meios de comunicação de uma maneira geral, com famílias, às vezes, que dominam alguns meios de comunicação, a gente tem que dialogar para mostrar que isso é positivo para o Brasil. Mostrar a identidade positiva do negro no Brasil hoje, refletir o que é a sociedade, é positivo para o Brasil. É positivo para as crianças, é positivo para os jovens, é positivo para as mulheres e é saudável para a sociedade brasileira. Eu entrevistei há algum tempo atrás a Ruth de Souza, uma atriz brilhante, maravilhosa. Ela foi a primeira mulher negra, inclusive, a pisar no palco do Teatro Municipal. E ela me contava, numa entrevista que para mim foi muito emocionante, ela me contava que ela nunca aceitou um papel de uma empregada doméstica numa televisão. E toda vez que alguém queria impor esse papel a ela fazia reclamações e não aceitava. Ela achava que com isso ela estava dando uma contribuição para a sociedade brasileira. E ela falou comigo que você não aceite papel de subalternidade. Você não precisa disso. E é hoje que o Brasil tem que tratar dessa maneira. Hoje existe até pessoas que tentam... Normalmente são frases muito racistas que tentam dizer, não se pode falar nada, tudo tem que ser politicamente correto. Não é que não se pode falar nada hoje no Brasil, é que hoje você fala e você vai ouvir. Hoje existe, se você acha que você tem o direito de falar, qualquer pessoa tem direito de falar também. Então hoje o negro ele assume esse papel de protagonista da vida dele. E com isso nós vemos negros em todas as áreas, eu acho, de todas as áreas você consegue. Negros professores, advogados, juízes, enfim, grandes artistas negros hoje nós temos no Brasil, né? Seja nas telenovelas, seja no teatro. Enfim, nós estamos preparando o terreno para mostrar o que o Brasil é essa diversidade. Essa diversidade, ela constrói, ela não é o negativo do Brasil, muito pelo contrário, ela é o super positivo do Brasil. A aceitação dessa diversidade é que vai fazer com que o Brasil cresça. Vai fazer com que a gente não veja mais histórias, como a gente tem relatado, eu no jornalismo relato sempre histórias de preconceito racial. Por quê? Por causa da não aceitação dessa identidade, da negação do Brasil, como é um documentário do Joel Zito. Essa é a negação do Brasil. E a gente tem que parar com essa negação, porque quando a gente para com essa negação, a gente sim constrói um Brasil da maneira que ele deveria ser, a aceitação de todos. Constrói, como eu quero frisar de novo, a identidade positiva para a criança negra, a identidade positiva para o jovem negro, as possibilidades deles alcançarem qualquer outro papel de protagonista da sua vida. E não você, o tempo inteiro que a televisão faz, é o contrário, essa desconstrução dessa identidade positiva. Isso tem reflexo muito grande no Brasil, muito grandes no Brasil. Primeiro, eu acho que a teledramaturgia tem um papel fundamental nisso. Primeiro porque ela alcança um grande número de pessoas, o Brasil ama a teledramaturgia. Então eu acho que se nós conseguíssemos ter uma democracia racial ou algo mais perto de uma democracia racial na teledramaturgia brasileira, nós teríamos um país já avançando muito mais. Mas eu quero te dizer, como jornalista, que eu ainda sinto muita falta de jornalistas negros nesse país, por exemplo. Eu acho que o jornalismo, não que a questão do negro, ela não é uma questão que tem que ser feita para o negro, que seja um problema do negro. Não, muitos jornalistas nesse país, e a gente tem prova disso, trabalham essa questão. Mas quando a gente traz essa diversidade, a gente traz um outro olhar. Eu, por exemplo, tenho uma atenção constante para questões que às vezes passavam despercebidas para outras pessoas, como a questão dos quilombolas, a questão da identidade da criança negra, a questão da retratação da mulher, a questão da beleza, a questão do cabelo, às vezes, que para uma mulher é muito importante, então faz parte da sua identidade, a construção de beleza dela, então a possibilidade dela se sentir bonita também, ou dele se sentir bonito, né, da beleza negra. Então, às vezes, a gente com um olhar um pouquinho mais atento no jornalismo, a gente consegue evitar que a gente repita essa desconstrução da identidade que eu sempre friso aqui, evitar que a gente repita de novo modelos racistas, modelos preconceituosos com o negro no Brasil, também com o índio.
toda vez que eu faço essa referência ao negro, eu tento trazer sempre para as minorias, mesmo dentro da questão problemática do negro, né? Porque a gente sabe que existe, dentro da problemática do negro, existem vários problemas. Por exemplo, hoje a gente tem um problema gravíssimo, que é o genocídio do jovem negro. Se mata muito nesse país e se mata muitos jovens negros nesse país. Então, a gente tem vários problemas dentro da questão do negro, que é a questão da mulher, a questão da construção da identidade da criança, é a questão da ausência do negro na televisão, mas ainda assim eu tento trazer essa nova voz, que é a questão do índio, sim, que não tem a voz nesse país. E é a questão também dos homossexuais, a gente está sempre vindo junto, né? Porque o preconceito ele é feio. O preconceito é horrível, seja com quem, eu fico até emocionada porque o preconceito é horrível, seja contra quem for, o preconceito é horrível. A negação do Brasil sempre fez, e eu espero que eu não vá falar sempre fará, porque não sempre fará, mas a negação do Brasil sempre fez com que a vítima fosse o algoz e o algoz fosse a vítima. Sempre houve essa inversão de valores quando a gente fala de racismo no Brasil. Por quê? Porque quando você fala de racismo no Brasil, e aquela pesquisa clássica, né, que quem é racista no Brasil? Existe racismo no Brasil, todos dizem que existe, e quando você pergunta se é racista, ninguém é. Aquela pesquisa clássica, quando você fala de racismo no Brasil, você mexe muito com todos. Por quê? Você mexe com o negro, que sofre o racismo, e você mexe com o branco também, ou o negro, aliás, você mexe com o negro, com o indígena, com o homossexual, enfim, você mexe com as minorias que sofrem o preconceito, né? Quando se fala de racismo e preconceito racial no Brasil, você mexe com as minorias que sofrem o preconceito e você mexe também com quem comete o preconceito. E ele precisa negar. Então, ele precisa dar uma volta no discurso. E essa é a volta do discurso. Outro dia eu estava lendo a frase de uma advogada, um texto belíssimo, e ela, inclusive eu compartilhei esse texto, e ela estava narrando memórias da infância dela, que eu acho que ilustra muito bem isso, porque é assim que a criança negra é tratada na escola. E ela falando que ela sofria muito preconceito na escola de brincadeiras de crianças, a gente sabe como acontece, né? E aí as crianças sempre falavam macaco ou qualquer coisa parecida, qualquer coisa, termo racista em relação a ela. E sempre que ela ia reclamar para a professora sempre falava com ela, olha, você é superior a isso, você pode superar. O Brasil é que não supera isso. O Brasil não supera essa lógica. Essa lógica do você que foi vitimizado pode superar. Você está se vitimizando e não a criminalização do algoz. Então a gente faz essa inversão. Por quê? Porque a gente precisa disso. A mídia hoje brasileira precisa ainda, e ela está calcada nesses termos que eu não sei por qual motivo, medo de que se tem de se discutir o preconceito racial no Brasil, mas a mídia hoje, principalmente a mídia comercial, se utiliza desse discurso e faz um trabalho contrário, dá voz, cada vez mais defesa e voz para quem comete o ato de preconceito racial, minimizando esse ato, normalizando esse ato. Isso não é normal, gente. O preconceito racial não é normal. Não há mais que se normalizar. Então, eu sempre lembro essa história dessa menina, essa advogada, porque é isso. É a professora falando, você é superior a isso, você pode superar. Não, você não pode superar. Quem tem que superar o preconceito racial é o racista no Brasil. Isso sim, ele sim tem que superar o preconceito. Falar que a televisão brasileira funciona como um mecanismo de institucionalização do racismo no Brasil, eu acho que é um pouco forte. Talvez algum especialista que estude os meandros dessa questão, talvez possa dizer isso de uma melhor maneira, com números, dados, provas. Então, eu não vou te dizer isso, mas eu posso te dar um depoimento pessoal. Desde toda vez, quando eu era criança, que eu olhava a televisão brasileira, que eu me via excluída da televisão brasileira, assim como a criança pobre se vê excluída do mercado, se vê excluída de tudo,
se vê excluída da presença dos pais na casa, porque são pais que passam os dias trabalhando, se vê excluída de uma educação de qualidade, porque estuda em colégios que sucateados, sem uma educação de qualidade. Então, você só imagina, eu devolvo essa pergunta com uma outra pergunta. Imagina o que é ser uma criança pobre e negra no Brasil. Imagina o papel que a televisão teria na construção de uma identidade positiva para essa criança pobre e negra no Brasil. Pobre, negra, indígena, nordestina. Imagina o que a televisão teria, que papel a televisão teria na construção dessa identidade positiva. Imagina o potencial que o Brasil teria de crescimento com jovens que tivessem desde cedo uma construção de uma identidade positiva. Mas o que a gente vê hoje é um Brasil, é uma televisão, é uma concessão pública que exclui a maior parte das crianças brasileiras. É isso que a gente vê hoje no Brasil. E a exclusão, ela tem sérios riscos para a sociedade. Nós estamos vendo aí.